Bom, feito aqui o nosso quadro de cubação, o próximo passo é exatamente entrar no diagrama de massas. Eu já tenho os volumes de terraplenagem. Resta saber agora em que concentração estão esses volumes e como a gente vai fazer essa movimentação desse material. De onde para onde. Né? E aí que entra o diagrama de massas. Então, como é que a gente cria o diagrama de massas? O Civil 3D também já há algum tempo vem com essa ferramenta, apresentada aqui na aba Analyze também, que é o nosso Mass Hall. Então, no Mass Hall, a gente cria o diagrama de massas a partir do traçado, do grupo de seções transversais, que ele sampleou aquelas informações de corte de aterro. E aí aqui a gente tem um estilo de exibição do gráfico. Também já está configurado alguns estilos aqui. Eu vou escolher o padrão. Você escolhe também qual é o quadro de cubação que você vai utilizar para fazer esse diagrama. Lembrando que ele vai pegar aquela coluna volume total, estão vendo? Eu posso fazer um diagrama de massa só do que é utilizável, por exemplo. Eu poderia ter configurado o quadro de cubação para descartar todo o volume de material rochoso na terraplenagem. Né? Lembrando que o material rochoso ele pode ser utilizado na terraplenagem desde que seja em grandes aterros e nas primeiras camadas do aterro, já que é difícil de conformar esse tipo de material escavado. Então a gente pode sim utilizar, mas vai ser nessas condições. Mas você poderia ter configurado para ele descartar todo esse volume de escavação de rocha no seu projeto. Ou então, para evitar isso, você pode voltar lá para o seu projeto de geometria, projeto vertical, e alterar, por exemplo, esse grade para que você não escavasse mais nenhum material rochoso. Então a gente vai escolher aqui o nosso quadro de cubação e, para fazer esse diagrama, o volume total, que é exatamente aquele acumulado total. Você pode configurar também o estilo da linha do gráfico. Aqui nesse anterior a gente configura o estilo do gráfico e aqui o estilo da linha. E por fim, a gente vai configurar aqui as opções de distância livre de transporte. E se você tem caixas de empréstimo, borrow pit, e locais de bota fora, dump site. Então, caso você tenha alguma, você adiciona ele aqui, diz o tipo, caixa de empréstimo, ou bota fora, dump site. Em que estaca ela está localizada. Aqui a gente vai colocar as estacas em valores métricos. Uma das desvantagens do Civil 3D é o trabalho com as estacas, que em algumas situações, ele, em geral, trabalha com, quando você utiliza as unidades do sistema internacional, você vai ter que colocar as estacas aí em metros para que depois ele faça uma configuração de algumas etiquetas, algumas labels, essa conversão para as estacas, digamos, as estacas brasileiras que a gente utiliza aqui, que é o grau de 20, Então, a cada 20 metros. Então, no caso, se eu quisesse botar uma caixa de empréstimo, por exemplo, na estaca 100, a estaca 100, ela está distante da estaca 0, 2.000 metros. Então, ao invés de colocar aqui 100, eu tenho que colocar aqui 2.000, certo? E você coloca aqui a capacidade dessa caixa de empréstimo ou desse local de bota fora. O que o programa vai fazer quando você coloca essa informação é somente no gráfico do diagrama de massas, ele dá uma queda vertical, daquele volume no seu gráfico. Então ele vai fazer apenas essa correção, ele não faz essa distribuição ao longo de um trecho. Então ele serve apenas para você identificar e corrigir o gráfico no total dele, lá no final. Eu vou deixar aqui sem nenhuma informação para depois adicionar e vocês verem como é que ela é apresentada no gráfico. E vou deixar aqui essa distância de transporte livre, vou colocar aqui 500 metros. Novamente, essa definição aqui é feita pelo projetista e aí o programa vai apenas indicar os trechos em que essa distância ocorre, ele vai colocar uma achura verde,
E nos trechos em que você tenha corte ou aterro com a distância maior do que essa, né, ou seja, um corte que não está adjacente a um aterro a uma distância maior do que essa, ele vai achurar de vermelho. A gente vai aqui criar o diagrama de massas. O programa pede para você identificar o ponto de origem, lembrando que ele vai crescer para cima e para baixo e para a direita. Então eu vou colocar aqui nesse ponto e depois eu vou alinhar ele com a minha estaca zero, né? Então cliquei aqui nesse ponto, ele cresceu para cima, para baixo e para a direita, estão vendo? Eu vou agora alinhar ele aqui, quando eu clico no diagrama de massa, o ponto de amarração está bem aqui na estaca zero. Eu vou levar ele bem aqui para a estaca zero e vou levar ele um pouco mais para cima, para poder eu alinhar com o meu perfil. Pronto. Então a gente tem aqui o nosso traçado vertical e o nosso diagrama de massas. Observe, como eu disse, que nos trechos adjacentes, corte a aterro, com a distância menor do que 500 metros, né, igual a 500 metros, como a gente observa aqui, ó, daqui para cá tem 500 metros, eu tenho aqui uma achura verde, indicando que aqui foi atendida aquela distância livre que eu coloquei de 500 metros. E no trecho aqui, por exemplo, que eu tenho trecho ascendente, que indica um corte, né, com a distância maior do que essa, ele achurou aqui de vermelho, ou seja, aqui eu teoricamente teria que arrumar um local de bota fora para esse volume. Aqui eu teria que arrumar também um local de bota fora, local de empréstimo e um local de bota fora para esse volume, né? Ele nem identificou aqui essa possibilidade de compensação. Aqui ele identificou, mas ali não. Então esse pequeno trecho aqui eu teria que fazer um empréstimo, né? Aqui eu teria que fazer um bota fora. Aqui eu teria que fazer um bota fora. Aqui eu teria que fazer um bota fora. Então o programa já identificou essas situações nas achuras com vermelho e com verde nos locais em que eu posso fazer a compensação. Tá? E aí você faz esse ajuste. Né? Ele já sugere, como eu disse, essa linha de balanço. E você vai fazer esse ajuste definindo a sua própria linha de balanço. A partir dessa. Né? A sugestão é que a partir dessa você faça isso. Bom, como eu disse, caso você tenha que fazer, por exemplo, nesse trecho grande aqui, ó, eu indiquei que eu tenho que ter uma grande caixa de bota fora, né, que eu tenho aqui um volume bem alto. Aqui nesse ponto, se você repousar o mouse sobre o gráfico, ele vai dizer qual é o volume acumulado aqui. Ó. O volume acumulado aqui é 3.540 metros cúbicos. Então, se eu repousar agora o mouse aqui, nesse outro ponto, aqui o acumulado é de 16.360. Então, de 3.500 para 16.300, eu tenho aí quase 13.000 metros cúbicos. Então eu vou colocar nesse ponto aqui, na estaca, qual é a estaca aqui também, tem que ver essa estaca. Em metragem, né, 3.580. Então vamos aqui, na 3.580 eu vou colocar uma caixa de empréstimo de 13.000 metros cúbicos. Um bota fora, perdoe, de 13.000 metros cúbicos. Então eu vou clicar aqui no meu diagrama de massas. No ribbon vão aparecer as ferramentas. E aí aqui, nas opções de balanço, onde tem essa balança aqui, eu vou adicionar um dump site, um local de bota fora, na estaca 3.500, se eu não me engano, né? E aqui a capacidade dela eu vou botar 13.500 metros cúbicos. Quando a gente der um OK, o que é que o programa fez? Não era naquela estaca não. Deixa eu alterar aqui. Vou alterar a estaca aqui, pessoal. É 3.600. Então, na 3.600, com capacidade de 13.500 metros cúbicos. Então, naquela estaca, exatamente, o que foi que ele fez? Verticalmente, ele adicionou um bota fora, né, de 13.500. E aí, ou seja, o volume que eu tinha de corte depois foi compensado, digamos, aqui. Por isso que ficou verdinho. Né? Então, eu já balancei aqui aquele trecho. Eu poderia ter botado um pouco antes para matar essa área vermelha também. E até colocado aqui um pouco, no caso, um pouco depois não, porque o corte é tão longo que está além desses 500 metros. Né? Então, o correto seria o quê? Eu não ter só uma caixa de bota fora aqui, ter uma outra caixa de bota fora depois.
mais ou menos na estaca 3.800, né? Então, de novo, ao invés de ter tudo aqui na 3.600, eu vou adicionar outro dump site na 3.800. E aí vou distribuir. Vou botar aqui 10.000 e vou colocar aqui 3.500. Então, os 13.500 eu distribuí em 2 caixas e volta fora. Ainda não corrigi aqui depois. Ainda tem muito mais aqui. Mas aqui ele compensou. E aí você pode procurar fazer essas compensações corrigindo, retirando aqui essas áreas em vermelho, desde que você tenha, como eu disse, tá aqui 5.000. Não pegou aqui depois. Você pode fazer essas correções, retirando então essas áreas que estão em vermelho, que seriam distâncias, que seriam volumes que você não tem como compensar nessa distância que você definiu como distância livre de transporte. E caso você queira fazer tudo manualmente, você retira aqui essa distância livre de transporte, vou retirar aqui também as caixas de empréstimo, e você tem aqui o diagrama de massas puro e simples. E aí vocês podem manualmente fazendo as linhas de compensação de vocês e verificando essas distâncias, né? Traçando a linha horizontal aqui. Traçando a linha horizontal aqui, como eu disse. Vendo o ponto mais alto. E aí calculando manualmente o volume compensado, que seria essa linha aqui, e a distância média de transporte. Né? Então, essa linha aqui seria a linha de compensação. Do ponto médio, como vocês viram na parte teórica, né? Do ponto médio do volume de compensação, a gente tem aqui. Vou deixar essa linha mais grossa. No ponto médio a gente teria aqui a distância média de transporte. Então aqui o volume de compensação. Vou dar aqui a cor. Distância média de transporte, volume compensado. Né?